Queridos irmãos, no dia 15 de agosto, a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a qual no Brasil nós transferimos sempre para o domingo. A liturgia da palavra se abre com essa visão do livro do Apocalipse, que é a visão central. Diz-nos: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Mais adiante, o livro do Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que veio para seduzir as nações, a fim de que apostatassem contra Deus. Portanto, essa cena do livro do Apocalipse se coliga com a cena principal do início do livro do Gênesis, quando acontece o pecado original. Ali está a primitiva serpente. E ali está outra mulher. Para a serpente, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, nessa palavra de maldição que Deus declara sobre o diabo, nós temos como que prefigurada a obra da redenção. Não é à toa que os padres da igreja chamam esse versículo de proto-evangelho, ou seja, a primeira boa notícia de toda a Sagrada Escritura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, inimicitas ponam inter te et mulierem. Deus coloca essa inimizade. E essa inimizade atravessa toda a história. Trata-se de uma guerra. Trata-se de uma peleja, cuja conclusão acontecerá apenas no final dos tempos, mas que atravessa toda a história da humanidade. Ora, mas se Cristo é o descendente, a semente da mulher, se Ele é o nosso Redentor, se é Ele que pelo seu sacrifício destrói as obras do diabo, como nos diz João na sua primeira epístola, se Ele é aquele que veio para desfazer tudo aquilo que havia sido feito por Satanás no início da história da humanidade, por que Deus menciona no livro do Gênesis e no livro do Apocalipse a figura da mulher de uma maneira tão explícita? Isso se deve ao fato de que, nos desígnios eternos de Deus, a obra da encarnação aconteceria através de Maria Santíssima. Como diz São Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu Filho, natum ex muliere, nascido de mulher.
natum ex muliere diz respeito à procedência. Ele foi feito, em sua humanidade, da substância de uma mulher. Portanto, Deus associou Maria Santíssima na obra da redenção, fazendo-a mãe de Deus. Ou seja, como doadora da humanidade santíssima de Cristo, pela qual nos veio a redenção, ela se tornou sócia de Cristo na redenção do gênero humano. Nós o vemos no Evangelho de São Lucas, desde a cena da Anunciação, quando ela recebe a notícia de que conceberá e dará à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus. Ele salvará o povo de seus pecados, etc. Depois, na cena que contemplamos no Evangelho da missa de hoje, Maria parte apressadamente para a região montanhosa. Vai visitar Isabel. E quando Isabel escuta a saudação de Maria, a criança pula no seu ventre, ela fica cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo, Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Cheia do Espírito Santo, Isabel proclama que ela é bendita entre todas as mulheres e que bendito é o fruto do seu ventre. Alguém poderia até dizer, por que Isabel não disse o contrário? Bendito é o fruto do seu ventre, e depois disse, bendita és tu entre as mulheres por causa do fruto do teu ventre. Porque não há concorrência aqui. Cheia do Espírito Santo, ela exclama, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, eles estão associados. E ao longo da história operada no Novo Testamento, nós veremos essa associação de Maria. Por exemplo, o Evangelho de São João o salienta de uma maneira especial, quando a coloca nas bodas em Caná, que representam o matrimônio de Deus com a humanidade, oficiado pelo novo sacerdote que é Cristo. Ali está ela, como Ezer, como ajudadora, como coadjuvante, como aquela que observa, diz, eles já não têm mais vinho. Mulher, minha hora ainda não chegou. Mulher, mulher, referência a Gênesis. Mulher, por inimizade entre ti e a mulher. Mulher, a minha hora ainda não chegou. O que é isso para mim e para ti? Há dois significados aqui, um literal, outro alegórico. Então acontece o milagre. Nós a vemos associada ao seu filho, também no Evangelho de São João, aos pés da cruz. Cristo morrendo no Calvário, padecendo pela nossa salvação, e ela compadecendo com ele, numa espécie de morte mística. Os padres da igreja dizem que o fato de ela não ter morrido ali mesmo, diante de tanta crueldade feita ao seu filho, não apenas por causa do amor materno, mas sobretudo por causa do amor divino, do amor teologal que estava na sua alma, foi um milagre. Já havia Simeão profetizado no Evangelho de São Lucas, uma espada transpassará o teu coração. E é muito interessante que o Evangelho de São João nos diz que uma espada transpassou o coração de Cristo.
no coração de Maria. E São Bernardo tira a conclusão. Como a espada transpassou o coração de Cristo morto, esta dor foi sentida unicamente pelo coração imaculado dela. Com um sofrimento tão atroz, com uma dor tão terrível, padecendo com seu filho um sofrimento místico, não apenas isso, moral, não apenas isso, emocional, que chega ao extremo da dilaceração interior, por que seria ela dilacerada ou privada de participar também de sua glória? Ela que acolheu em seu ventre o Filho de Deus feito carne dentro dela, por que não seria acolhida nos céus? Se o seu corpo foi morada de Deus? Ela, cuja virgindade não foi corrompida pelo nascimento do seu filho, como poderia ser corrompida pela morte no sepulcro? Convinha, portanto, que Deus a fizesse participar da Páscoa do seu Filho Jesus Cristo. E é este o mistério que celebramos no dia de hoje. A Assunção de Nossa Senhora, a Páscoa de Maria. Ela foi elevada à glória altíssima do céu, porque associada a Cristo na encarnação, associada a Cristo em seu ministério, associada a Cristo no seu sacrifício, ela não poderia ser dissociada de Cristo na sua glória. Pelo contrário, ela foi associada à glória do seu Filho, porque ninguém como ela esteve-lhe unido de maneira tão estreita, não apenas pelos laços da maternidade, mas pelos laços mesmos da obra redentora. Mas alguém poderia pensar, será que a Assunção de Maria, a Páscoa de Nossa Senhora, de algum modo não relativiza ou obscurece a Páscoa de Nosso Senhor? Obviamente não, queridos irmãos. Por quê? Porque ao triunfar pela sua ressurreição sobre a morte e o inferno, Cristo, sendo Deus e homem, o fez a partir de sua condição. Ele é o Deus vitorioso que triunfa sobre a morte. Ora, mas se não houvesse um ser humano que tivesse triunfado com ele, por causa dele, pelos méritos dele, é como se a obra da redenção estivesse em suspense. Ela tivesse acontecido, mas ela fosse produzir o seu fruto apenas no final dos tempos. E nós estivéssemos, portanto, numa espécie de hiato. De fato, aquilo que os teólogos chamam de escatologia intermédia, ou seja, esse intervalo até a consumação final. Mas justamente para que a obra da redenção não ficasse prejudicada e não parecesse que Nosso Senhor não teve um fruto
gloriosíssimo do seu trabalho não tivesse produzido, por assim dizer, uma obra excelente, de completo esplendor, ele realizou a Páscoa de Maria. Por quê? Ela não é Deus. Ela é só a mãe de Deus, o que é muito. Ela não é Deus. Ela é uma mulher. Imaculada, santíssima, o que é muito. Cuja plenitude de graça é incomensurável. E enquanto criatura, ela já triunfou na glória do céu, de modo que a Páscoa de Maria é como que o troféu da Páscoa de Jesus Cristo. O Senhor glorioso, pela sua ressurreição, pela sua ascensão, está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele tem um troféu, a sua mãe glorificada, a sua mãe em corpo e alma resplandecente de beleza, no mais alto da glória dos céus, de tal modo que os céus contemplam a glória dela, provinda dele, e os céus, olhando para ela, podem dizer: quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Quem é esta? Quão gloriosa é? Ela é o troféu da obra da redenção. Ela é o fruto mais bem acabado e perfeitíssimo. Ela é a prova de que a obra da redenção realizada por Jesus Cristo não tem deficiência alguma. Porque santíssima, porque imaculada, porque gloriosa, porque elevada ao alto dos altíssimos céus. Quais devem ser os nossos sentimentos diante de tão grande elevação de nossa mãe? Nós devemos fazer uma comparação, queridos irmãos. Olhando para a altura inatingível na qual está Maria Santíssima, nós devemos pensar na nossa baixeza. E dizer-lhe: mãe, vós sois tão alta, tão gloriosa, vós sois santíssima, enquanto eu sou um verme, cheio de pecados. Dependo inteiramente da vossa intercessão. Ponho-me completamente em vossas mãos. Vós sois tão elevada e eu tão baixo. Tenho pensamentos baixos, sentimentos baixos, desejos baixos. Ó minha mãe, elevai os meus pensamentos aos céus. Que eu busque tão somente a glória de Deus. Que eu não seja como uma criatura perdida, que pensa tão somente nas coisas humanas, terrenas, precárias, caducas, mas que eu possa ser fulgurado pelo amor das grandezas celestes. A alma de todo católico deveria ter as alturas das abóbodas das mais altas catedrais de todo o mundo. Deveríamos olhar para os céus com desejos de subir. Deveríamos cada vez mais desprezar aquilo que é mesquinho, corruptível. Deveríamos ansiar as coisas grandes, ao invés de ficarmos tão perdidos com pequenezes, com microlices, com manias de
coisas mesquinhas. Como nós somos tantas vezes, queridos irmãos mesquinhos, pensando só nas nossas coisinhas, pensando nos nossos probleminhas, voltados só para as nossas pequenas questões, para as nossas questiúnculas, ao invés de elevarmos o nosso coração ao céu e pensarmos, tudo isso não é nada diante do que é eterno. E deveríamos olhar com saudade de nossa Mãe Santíssima, como que dizendo, atraí-me atrás de vós e correrei. Quero ir ao vosso encalço. Quero subir convosco. Quero ser elevado por vós, pelas vossas mãos, pela vossa intercessão. Quero subir, dependo mais de vós do que de mim. Sou todo vosso, minha mãe. Retirai-me do atoleiro em que me pus pelos meus pecados, pois como uma topeira cega, enfiei-me por debaixo das cavernas da terra. Fazei-me elevar a cabeça para enxergar a glória do céu. Mas, ao mesmo tempo, devemos olhar para a nossa Mãe Santíssima e, vendo a glória incomensurável de que ela desfruta, totalmente fulgurada no gozo do amor eterno, de um contentamento, de uma beatitude sem igual, e compará-lo com tudo que ela sofreu na terra. A Virgem da glória é a mesma Virgem das dores. Um dos títulos de Nossa Senhora que se celebra na festa da Assunção é o de Nossa Senhora dos Prazeres. Por quê? Porque fala do prazer, da glória, da beatitude, da felicidade do céu. Ela é Nossa Senhora dos Prazeres, mas é a mesma Nossa Senhora das Dores. Quantas vezes nós queremos os prazeres do céu sem passar pelas dores da terra? Nós queremos a glória da eternidade sem passar pela cruz da temporalidade. Há um antigo adágio latino que diz, per ardua surgo. Através das coisas duras, árduas, eu subo. Per crucem ad lucem, pela cruz à luz. A Virgem Santíssima viveu nesse mundo como num exílio. Pensemos o que uma alma imaculada passa no meio de uma geração tão corrompida, num mundo tão perdido, cego na idolatria, ou no legalismo judaico, ou em toda aquela perfídia dos povos que, distantes de Deus, não sabiam a quem servir. Pensemos no desgosto que é ter o Filho de Deus dentro de sua casa, ao mesmo tempo sendo ignorado por todos os lados, tendo que viver uma vida em perigo, em receio, sobretudo durante o ministério público de Nosso Senhor, na sua crucificação, nos anos em que, depois da Páscoa, ela ficou acalentando a igreja nascente na terra. Quanto sofreu Maria Santíssima, quantas dores, quantas lágrimas ela não derramou nessa terra. Isso para nós é um consolo, porque temos muito poucas lágrimas em comparação com as suas, muito poucas dores em comparação com as dela. E reclamamos tanto, e nos angustiamos tanto. Devemos olhar para ela e dizer-lhe, mãe,
vós sois a rainha gloriosa que passastes por todas as dores, as piores de toda a terra. Estar neste mundo é sofrer. Ainda mais neste mundo terrível em que nós vivemos, cheio de crimes, de corrupções, de bandidagens, de pecado, de promiscuidade, de problemas. Esse mundo revolucionário que dá as costas a Deus todos os dias. Quantas afrontas um cristão não precisa passar, sofrendo ao lado de incrédulos, incompreensão de feiticeiros, perseguição de pessoas que não têm fé, hostilização. Temos que ver o nome do nosso Deus tantas vezes ultrajado, ofendido, maculado, as coisas mais santas pisoteadas. Os homens da nossa geração chegaram ao ponto de glorificar o demônio, como aconteceu nesses dias na Avenida Paulista, em que fizeram uma marcha para Satanás. Este mundo se tornou uma antessala do inferno. É horrível viver aqui. No entanto, quanto maior é a nossa inconformidade, quanto maior o nosso sofrimento, maior o peso de glória que recai sobre as nossas cabeças. Maiores os méritos que podemos alcançar, maiores as virtudes que podemos adquirir, mais graça o Senhor nos concede, mais auxílio nos vem do céu, mais nós nos assemelhamos a Maria Santíssima. E se o mundo vai mal, e muitas vezes a apostasia entra propriamente no lugar santo, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa devoção são especialmente apreciados por Jesus e Maria. Portanto, queridos irmãos, olhando para a glória da Santíssima Virgem e olhando para as suas dores, que ressoem em nossos ouvidos as palavras que Nossa Senhora pronunciou em Fátima. Se o mundo não se converter, sobrevirá o castigo. Mas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mais dia, menos dia. Mais hora, menos hora. O triunfo dela é certo. E já está consumado. Peçamos-lhe, queridos irmãos, que ela acelere o nosso passo, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, estando muito mais unidos ao coração imaculado dela, que é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso auxílio, que é o convite para que nós possamos correr e subir ao seu encontro.